Olá, mães e pais de pets! Eu sou o Fábio Malaguti e esse é o nosso canal Super Pug Brasil. Contaminação. E aí chegamos no momento da cirurgia, que a gente já falou como é que é, e aí o pós-cirúrgico, né? Lembrando que a gente tem mais só uns 12 minutos de podcast, de Pugcast. Já estamos indo para o final. E aí o pós-cirúrgico, que eu queria que a gente se concentrasse, até para a gente fazer um cortezão disso, que eu acho que isso é muito importante, muita gente tem medo, né, de como é que funciona. Esse animal, depois da cirurgia, ele não vai sentir nenhuma dor. Ele está com os medicamentos analgésicos, ele está com bloqueio no local da cirurgia. Anti-inflamatório. Né? A gente usa anestésico dentro do abdômen para que o animal diminua também a dor no pós-cirúrgico. Toda uma técnica. E esse animal vai ficar em observação, em monitoramento, em todo dia no pós-cirúrgico. Então ele chega de manhã cedo e ele fica até 7, 8 horas da noite monitorado. 7 horas da noite sendo monitorado pela nossa equipe. Esse animal ele nunca fica sozinho na sala de recuperação. É importante frisar isso, né? Porque às vezes, vai ficar na clínica, vai ficar lá sozinho na baia. Não! Esse animal, ele tá lá sendo monitorado. Então, os veterinários da equipe estão lá todo o tempo, monitorando temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, coloração de mucosas, né? Então, todos os parâmetros clínicos, né, importantes, parâmetros vitais, a gente está ali monitorando, né? Esse animal, ele vai ser alimentado no pós-cirúrgico. Isso é mais legal, né? Isso é muito legal. A gente sempre fica ansioso para ver o animal comendo. O momento da alimentação. Porque é sinal que tá tudo bem, né? Que não tá com dor, que não tá com problema nenhum. Exatamente. E geralmente come depois de 2 a 3 horas da castração. O nosso paciente já tá comendo, a gente dá uma pastinha que é bem gostosa no dia, né? Dá uma molezinha para eles ali, né? Dá uma comidinha bem gostosa, uma comidinha gostosa. E aí quando o animal come, a gente já vai ficando cada vez mais confiante, vai ficando mais relaxado, porque a gente sabe que deu tudo certo, que o animal não está com nenhuma dor. E aí esse animal, ele fica monitorado, ele toma ainda uma injeção ou 2 antes de ser liberado para manter a analgesia, manter o controle de enjoo. A gente usa um medicamento, quase muito todos, potente, né? A gente usa um medicamento bem potente, que não vai agredir o organismo, mas que ele vai dar um conforto de dor para o animal. É um medicamento que tem uma tecnologia mais avançada e ele também, além de prevenir a dor, ele também evita que o animal fique enjoado, porque a anestesia, a gente vai falar um pouquinho com a doutora Isabelle daqui a pouco, ela é igual um porre, né? Que não toma muita bebida ali, muito álcool. O fígado dá uma bombardeada ali, porque ele vai metabolizar esse medicamento. Então dá um pouco de enjoo, dá um pouco ali de sensação de dar uma mareada, dar uma enjoada. E esse medicamento que a gente faz também, ele promove esse bem-estar do paciente. Então reparem que cada passo a passo nosso é voltado para que a gente tenha o resultado que a gente tem. Não é porque a gente é bom, isso ou aquilo. A gente segue o passo a passo sem pular nenhum tipo de etapa. Exatamente. Isso dá segurança para o paciente. Então, a gente tem ali, né, uma certeza ali de que esse paciente vai ficar bem, né? E dá muita segurança para a gente também. Seguir todo esse protocolo, seguir todo esse passo a passo. E aí, depois que esse paciente é liberado, ele vai ter que fazer repouso absoluto, tomar os remédios. Muito importante, né? É muito importante falar sobre esse repouso, né? Porque a gente precisa lembrar, né, que tem os pontos internos ali, né? Então, às vezes o tutor vê ali o pontinho pequenininho, né? A incisão pequenininha, os pontinhos ali sequinhos, mas tem os pontos internos também, né? Então, esse repouso, ele é muito importante, né? Para que a gente não tenha complicações pós-cirúrgicas. A maioria das complicações pós-cirúrgicas, a gente vê que se a gente instiga ali aquele tutor, a gente vê que tem alguma falha. Né? Então, é importante esse repouso, principalmente ali nos primeiros dias. É difícil. Não pode pular nada, não pode subir escada, não pode andar e dar uma corridinha de leve. Uma caminhada. Faz parte. Faz parte, mas ficar evitar pulando, impacto. Deixar esse animal correr, pular da cama, do sofá. Nem pensar. Fora de cogitação. E aí, depois de uns 10 dias, 15 dias, a gente tira os pontos desse animal. A gente observa, a gente vai falando com o responsável do animal, com a família do animal durante esse tempo. E a gente tem esse resultado que a gente falou com vocês, incrível. Puxando um pouquinho para o lado da Isa, que é a nutróloga, não quero que você se estenda muito nisso, por favor, porque a gente só tem 10 minutos, eu quero falar de macho ainda. Uma das poucas desvantagens que a gente tem da castração é o ganho de peso.
Então, tanto em macho quanto em fêmea, se a gente der bobeira, esse animal ele vai ganhar peso e ele vai ficar obeso. Então, entra um pouco da parte do planejamento alimentar. Sim. Eu sou muito criterioso com isso. A Isabela é suspeita para falar porque é a especialidade dela. Então, a gente faz todo um planejamento alimentar do paciente antes mesmo de operar esse paciente, porque operar ele mais magrinho, a cirurgia é muito melhor, principalmente a fêmea que a gente abre a barriguinha. A gordurinha fica ali entre o útero e o intestino. Nosso também, né? Aquela gordura interna. Então a cirurgia é muito mais segura. E o pós-cirúrgico também, para a gente conseguir manter esse peso controlado, o animal já estando no caminho certo alimentar antes da cirurgia, tudo fica mais facilitado, né, Isabela? Com certeza. E a gente consegue prevenir dessa maneira que esse paciente se torne um paciente obeso futuramente, né? A gente vê muitos casos de paciente obeso que a gente atende lá. Quando que você começou a perceber esse aumento? Ah, doutora, foi depois da castração. Nossa, ele engordou muito. Por quê? Porque não teve esse planejamento alimentar. Porque continuou comendo a mesma ração, na mesma quantidade que comia antes. Exatamente. Indo direto ao ponto, é isso. Exatamente. Então, o paciente castrado é um paciente que precisa, sim, ter uma alimentação diferente do paciente não castrado. Então, investir em um alimento, em uma ração de qualidade, que seja menos calórica, né? Existem no mercado diversas marcas, né, que fabricam rações próprias para animais castrados. Tomar cuidado com a quantidade, né, e levar em consideração a raça, o porte desse paciente, porque tem raças que são mais propensas. A gente sabe que o Pug é uma dessas raças, né? Então, é importante aí alinhar com o veterinário responsável, o veterinário clínico ou veterinário cirurgião, né? Mas geralmente é o veterinário clínico, né, que acompanha esse animal, essa questão da alimentação aí, que ele vai seguir após a castração. Então essa seria a única desvantagem de castrar as fêmeas e os machinhos no momento certo, do jeito certo, como a gente falou. Então a gente conseguindo fazer o planejamento alimentar, a gente consegue reduzir esse problema, tá? Quero falar dos machinhos, né? Muita gente que está assistindo a gente aqui tem um puguinho macho. As pessoas também me perguntam muito por que castrar o macho. Basicamente para evitar hiperplasia prostática, o crescimento da próstata, que eles também têm, assim como nós humanos. Sim. O câncer de testículo é uma patologia comum no cão macho. Eu, como ultrassonografista, já vi muito cachorro não castrado idoso com nódulos no testículo. Torção testicular. Torção testicular, eu peguei um caso esses dias. Tem um vídeo lá no meu Instagram do Jack. Ele teve a torção testicular, eu fiz o diagnóstico pelo telefone, confirmei o diagnóstico na hora de examinar ele. A doutora Isabelle, que está aqui comigo, foi a minha anestesista. Fiquei muito feliz, o cliente confiou muito em mim. A gente botou na mesa e o testículo dele estava preto. O testículo é rosinha. Ele estava preto porque estava necrosando já, porque ele torceu. Então, o macho castrado ele não vai ter essa torção testicular. E tem alguns estudos também comprovando que machos não castrados, machos inteiros, têm uma propensão maior a ter câncer de ânus e ter nódulos ali ao redor do ânus, porque comprovaram que esse tipo de nódulo ele é hormônio independente. Então, são essas as patologias. Também, né? Hérnias perianais também, cachorro idoso. Sim. Também consegue prevenir, reduzir um pouquinho a chance dele ter, né? Então, essas são as patologias que vão ajudar, a castração vai ajudar. Esse macho também, com a castração, tem a questão comportamental. O macho não fica lerdo castrando, isso é um mito. Tem muita gente que fica brava comigo porque eu falava, né, antigamente que o macho ia ficar mais calminho e não fica, né? Depende muito de cada caso. Tem animal que dá uma reduzidinha de 20%, 30% no comportamento, fica mais brando. Tem animal que não muda nada. Tem animal que melhora 50%, fica mais calminho. Mas você pode ter certeza que seu animal não vai virar uma estátua. Não, pelo contrário. O animal permanece com um comportamento bem similar, bem parecido. Reduz marcação de território, né? Que é um problema e que muitos tutores, né, relatam. Ai, doutora, ele tá marcando muito, fazendo xixi, jato, né? Aquele sprayzinho de urina para marcar território. A gente consegue reduzir isso com a castração também. Então, pela parte comportamental, essa seria a principal indicação, redução da marcação de território, né? Isso. Então, na maioria das vezes, como as pessoas hoje em dia não querem, né, que o cachorro fique urinando na casa inteira, acaba sendo o maior motivo que faz as pessoas trazerem um machinho pra gente castrar, né? Hoje em dia a gente tá vivendo, né, a verticalização, né? Então, a maioria das pessoas morando aí em apartamentos, né? Pugs, né? São animais, né? A gente vê, né, na maioria das vezes, com famílias que moram em apartamento, que vivem em apartamento, né? Então, essa questão comportamental, a gente vê, né? No nosso público, né? Na nossa clínica, tem um apelo bem forte. E aí, na cirurgia do macho, a gente faz tudo que a gente falou na fêmea, a gente faz exames pré-operatórios, completos, todo passo sempre a passo. faz com uma anestesista. O que muda é apenas a técnica cirúrgica. E a técnica cirúrgica, a gente faz a técnica cirúrgica pré-escrotal,
É uma incisãozinha de mais ou menos 5 centímetros, né? 6 Dois pontinhos centímetros. que ele vai 2 pontinhos, receber só. pra gente, só pro testículo poder passar ali. É uma incisão entre o pênis e a bolsa escrotal, o saquinho do animal. A gente tira os 2 testículos pelo mesmo local, né? E é uma cirurgia rápida, uma cirurgia que demora em torno de 20 minutos. O bisturi ultrassônico, ele ajuda muito a gente nessa cirurgia. Sim. O animal não fica com ponto interno. Depois a gente fecha, tem que fazer bastante gelo no pós-cirúrgico, repouso também e medicamentos, né? Uma outra cirurgia